Boa noite, graça e paz. Vamos estar falando aqui de um tema que tem trazido muita ansiedade no povo de Deus. E não é só no povo de Deus, é em todos aqueles que, de certa forma, têm dúvida a respeito de Deus, a respeito do Criador, a respeito até a competência de Deus. Porque na medida que nós colocamos as nossas ansiedades ou andamos ansiosos por alguma coisa, nós estamos duvidando daquele que nos garantiu toda a paz. Mas não é a paz que eu tenho, é a paz que eu almejo em Cristo Jesus. E talvez a gente fique assim pensando, pastor, e é possível essa paz vir até a mim? É possível eu ter paz? É possível porque quem nos ensina a ter essa paz é Cristo Jesus. E olha, dá para existir coisa que Ele ensina que não é razoável para a nossa vida. Tudo que Ele ensina, tudo que Ele leciona, tudo que Ele demonstra, tudo que Ele prova, serve para mim e para você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que colocamos este dia na Tua presença, já queremos Te agradecer pelo privilégio de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, ministrando aos corações, a princípio até do meu coração. Espírito Santo, muito obrigado por aqueles que ouviram essa palavra hoje ou qualquer outro dia. Muito obrigado por essa palavra ser passada à frente. Espírito Santo, guarda agora os nossos corações e motiva-nos através do Teu Espírito que habita em nós a ter uma noite, ter uma tarde, ter uma manhã prodigiosa em Ti. Te agradecemos em tudo. Ensina-nos, Pai, a ser grato a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, então as pessoas têm assim, andam assim, eu não quero falar o tema, porque aí vocês vão, né? As pessoas andam muito ansiosas, andam muito preocupadas. E é sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus, ela nos exorta, nos ensina em todos os temas imagináveis para a nossa cura. Porque o que Jesus veio fazer aqui para nós, ao passar por essa terra, foi dizer o seguinte: olha, sabe isso tudo que vocês estão fazendo? Está tudo errado. Porque existe uma soberania, que é a soberania de Deus para a vida de vocês. Vocês estão cheios de pecados, porque já existia um pecado lá na origem. E o meu pai mandou que eu viesse aqui para rasgar esse pecado, para tirar esse pecado de vocês. É mesmo? É. Mas esse pecado vai para onde? Vai para mim. Vai para a cruz. E aí eu tenho a vontade expressa de que você ande como meu pai fez para com que Adão andasse, sem nenhuma preocupação. Pastor, mas isso não é possível não, é tanta turbulência familiar, é interna, é de trabalho, é de pandemia. Sim, é verdade. Tem todo esse contexto. Né? E se não tivesse pandemia, teria outra coisa. Né? Então, assim, nós, como ser humano, existe nós tentamos buscar um mecanismo em nós que não nos deixa criar essa preocupação. Mas da natureza humana se preocupar. E por que se preocupa a natureza humana? É simples. Porque falta um ingrediente de entrega, de paz. A gente não consegue entregar. A gente fala que entrega ao Senhor, mas não entrega. A gente fala que confia, mas não confia. A gente fala, não, está tudo resolvido, e não está tudo resolvido. Por quê? Porque muitas vezes nós não geramos essa intimidade, né, tão, tão deliciosa que as Escrituras nos proporcionam. Nós precisamos dedicar a essa leitura, ler a palavra e dessa palavra em nós começarmos a aplicar. Porque até então, como Paulo fala, nós éramos ignorantes. Nós éramos totalmente ignorantes, não sabíamos de nada. Mas aí chegou luz para nós. Quem é essa luz? É Cristo. E ele ensina? Ensina. Ele ensina tudo, está tudo na palavra. Mas você tem tempo de ler a palavra? Você tem tempo de buscar a palavra?
Você tem tempo de meditar na palavra? Você tem tempo de orar a palavra? Não. Então, como que pode-se ter paz? Como pode não ter ansiedade? Como pode não ter preocupação? Então, Jesus, naquele contexto dos discípulos, ele já expunha isso. Porque naquele momento os discípulos tinham sempre uma pergunta. Cara, eu não consigo entender. Esse homem vem aqui, faz milagre e tal, não anda armado, anda a pé, não tem exército. E está falando de um reino, está falando de um reino. E eu não vejo ele brigar com ninguém, não vejo ele discutir com ninguém. Só vejo ele fazer bem. Que loucura é essa? É, porque o reino verdadeiramente dele não é esse. É um reino eterno. E ele quis passar isso para mim e para você. Por isso que há uma briga do natural com o sobrenatural. Há uma briga de vista com visão. Deus tem uma visão para mim, mas a incredulidade ela toma conta tão grande do nosso coração, ela nos abate tanto, que Satanás rouba de nós a visão e passamos só a ter a vista. E o que é ter vista, pastor? É aquilo leve que conseguimos enxergar. Não conseguimos ver como Deus vê ou como Deus nos quer ser visto para o reino. Em cima disso, os discípulos tinham muita resistência de entender como é que poderia Jesus, dentro daquela simplicidade, sem uma arma, sem exército, poderia ocupar um reino. Ninguém entendia. Nem Pilatos entendeu. Tanto assim, o que perguntou: Ei, você é mesmo o rei dos judeus? Porque não viam nada nele que expressasse a efetividade de um rei. Mas ele não é desse mundo. Ei, você também não é desse mundo. Só que as coisas desse mundo, ela nos apetece. E uma delas, lamentavelmente, é a preocupação. E eu quero ler um texto que está em Mateus. Lucas também fala desse texto, que é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Ele diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha que lição. Né? Você que está aí preocupado, ansioso, está ouvindo essa palavra, com qualquer natureza, né? Natural aí, até sendo... ele está dizendo aqui para mim, ó, ei, por que você está preocupado com isso? Por que sendo ansioso por isso? E ele continua. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E continua Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e logo será lançada ao forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé. Aqui está a essência, né, dessa palavra e está a essência da nossa preocupação e ansiedade. E qual é, pastor? Ausência de fé, ausência de entrega. Quando nós não conseguimos relacionar com aquele que nos criou, nós temos essa dúvida se de fato ele vai suprir em nós as nossas deficiências. Mas se nós chegarmos com o coração puro e colocarmos diante do Senhor tais e tais situações, nós vamos receber a dele o quê? Uma graça, uma inaudita graça de viver verdadeiramente por essa fé. E você pode constatar com o seu testemunho aí, da onde você está, se verdadeiramente você não está melhor do que você esteve há tempos atrás, quando ainda pertencia àquele mundo. Se não há uma graça, se não há uma alegria dentro de você, que pode ser testemunhada por esses dois exemplos que o Senhor dá para nós.
o da ave e o do lírio. O que anda te abatendo? O que anda te trazendo preocupação? Ele está ensinando para nós não andarmos preocupados com coisa alguma. Pastor do céu, mas isso é muito difícil. Isso é quase impossível. Não é. Impossível, talvez na sua vida hoje, seja você parar tudo que você está fazendo e dedicar um tempo em contemplação, jejum, oração e meditação na palavra. O mundo nos absorve de tal maneira que passamos mais tempo em Zap do que na leitura da palavra. Passamos mais tempo em Facebook do que em meditação, também na palavra, em oração. Não oramos, não buscamos a presença. Então, como que nós queremos se relacionar com Deus, o Deus do eterno? Se a carnalidade, se a questão humana, né, ela é tão intrínseca em nós. Então, vamos continuar aqui. Então, ele continua no 30, dizendo, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje tal, 31. Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Está explicando. Quer a resposta? Ah, pastor, eu quero. A palavra responde, pastor. Responde. Meu filho, minha filha, a palavra responde tudo. Basta procurarmos. E ela responde no 33. O grande segredo. E tem segredo? Tem. Segredo de aproximar das coisas. Não deixe o natural tomar conta de você. O natural é o superficial, é o que não tem nada com Deus. Mas seja efetivamente um homem e uma mulher eterna, celestial. Né? E o versículo 33 espanca para mim e para você, né, o que devemos fazer para que essas preocupações e ansiedades sejam lançadas fora. E eu vou dar a receita. Não sou eu, não é a palavra. É Jesus dizendo. Ele diz assim no 33. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Então, deixa eu falar um negócio para você. O que nós aprendemos aqui? Que de fato andamos ansioso ou ansiosa, preocupado, andamos. Mas isso é ausência de buscar justamente o reino de Deus. Quanto mais nós buscarmos o reino e a sua justiça, ela operacionalizada em nós, carnal, a carne se afasta e o espírito fica engrandecido em Cristo Jesus. Em função de quê? Em função de quê, pastor? Da nossa identidade com Ele. Essa palavra talvez seja difícil para o não convertido, para o não crente entender e absorver. Mas você, ao transmitir a palavra, transmita a palavra e faça um apelo para aquele que ainda não recebeu Jesus. Mostre a ele que basta confessar que o Senhor Jesus é o Senhor da vida deles. E peçam a ele para eles absterem do pecado. É simples assim. E aí eles vão entender essa premissa dada aqui. Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça. E as demais o Senhor tem feito por mim e por você até hoje. Você pode dar um aleluia e glória a Deus? Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu te amo.